muito alegre por mais uma vez estar aqui para poder falar do amor de Jesus. Glória a Deus. De tudo aquilo, todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio, que o Senhor tem feito em nossa vida. Ah, Deus, como é bom. Como é bom, a Bíblia diz que com bom consolo é que os irmãos vivem em união. E nós estamos aqui nessa noite reunidos num privilégio. Sim, a palavra hoje é privilégio. Um privilégio de podermos falar do amor de Deus. Um privilégio de podermos olhar para os nossos irmãos e verificarmos que o Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito. A Bíblia diz que é o Espírito Santo, é o Espírito de verdade. É esse que habita em mim e você. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos Gênesis capítulo 4. Minha versão é a NVT. Aleluia. A pastora Maria pregou no domingo sobre relacionamento. E Deus me deu essa palavra no domingo. Fiquei assim pensando, o Espírito Santo trazendo no meu coração. Quem foi que fez a primeira oração? Como é que foi? Como foi? E eu comecei a folhear a minha Bíblia e achei muito interessante. E Caim e Abel foram os primeiros a levantar ali um altar. E eu pesquisei na IA. A IA significa irmão Maria. Aleluia, Jesus. Deus trouxe essa. E é tão bom que a gente se acostuma assim à internet, às mídias. É muito bom porque nos dão muitas orientações e nos traz muitos conhecimentos, né? Mas quando a gente vai direto para a palavra, como sempre foi, é tão maravilhoso que a gente acha uma coisinha simples, mas Deus falando em nosso coração. E onde Devani costuma falar, né, de cavar profundas valas. Aí você começa a cavar e Deus vai trazendo na simplicidade da palavra dele em nosso coração. E Gênesis começa ali, todos os irmãos já conhecem, acho que é um dos capítulos mais falados e mais famosos, é o pecado de Adão e Eva, né? E nesse relacionamento, eles perderam o relacionamento com o Pai. Capítulo 4. Eles perderam o relacionamento com o Pai. E quando eles são banidos ali do Jardim do Éden, o capítulo 4 fala que Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. Me chamou muita atenção porque nesse meio tempo entre Caim e Abel oferecer um sacrifício ao Senhor, eu descobri que o exegeta ele busca conteúdos no livro, conteúdos na palavra de Deus, para trazer revelações que muitas das vezes nós já lemos tantas vezes
nós não vimos que era dessa forma. Como se deu esse no coração de Caim e no coração de Abel de trazer uma oferta para Deus? Tudo tem um porquê. Na minha mente de pregador, eu sempre gosto de falar isso, que eu encontro Adão e Eva com os filhos já crescidos, com os filhos crescendo, e falando para eles sobre o relacionamento que eles, Adão e Eva, tiveram com Deus. Então me vem na minha mente assim que eles sentam para contar para os filhos deles. A Bíblia não relata se Caim e Abel são os primeiros, porque a gente faz essa visão que sejam os primeiros, mas talvez não seja. Então eles começam a contar: meus filhos, nós andávamos com Deus, nós tínhamos um relacionamento muito próximo com o Pai. Olha como é fantástico essa visão do pai passando para os filhos. Por que eu vejo dessa forma? Porque como que eles saberiam que teriam que ofertar alguma coisa a Deus? Porque aqui é o princípio. As famílias vão começar a ser formadas agora. As famílias não estão formadas, sociedade não existe ainda, aqui é o princípio. Então eles vão oferecer para um Deus que ouviu o pai e a mãe falar. Simples assim. Caim e Abel vão oferecer um sacrifício ao Senhor, que esse sacrifício você pode tomar ele como uma oração a Deus, que era isso que o Espírito trazia em mim, que era a primeira oração que estava sendo feita. A primeira revelação que está sendo feita de relacionamento com Deus é nessa família agora. Porque Adão e Eva falam que andávamos junto com o Senhor. E eles contavam para Abel e para Caim, era só de ouvir falar de Deus. Mas estava plantado dentro deles, porque assim é com os nossos filhos, porque nós falamos do nosso Deus para os nossos filhos. Muitas das vezes nossos filhos não têm nos acompanhado, mas eles sabem que nós servimos um Deus que é todo poderoso. Então Adão e Eva começam a contar aquelas histórias para os filhos deles. E eles crescem. E quando eles crescem, eles vão levar. A Bíblia relata que quando os meninos cresceram, Abel se torna pastor de ovelhas. Tudo bem. Mas Caim cultivava o solo. E o que eu aprendo aqui com cultivar o solo? Porque Deus amaldiçoou a terra. Deus amaldiçoou. Então o que eu aprendo aqui? Caim está trabalhando numa terra onde Deus falou com Adão que comerás do suor do teu rosto. E no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores. Aleluia! Abel ofertou as melhores. Abel não ofertou qualquer coisa. Em algumas versões fala que Caim ele apresentou alguns frutos ao Senhor. Alguns frutos pode ser aleatório, chegou e pegou aqueles frutos. Mas Abel, a Bíblia já traz essa referência que ele ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias. Nós aprendemos que Abel ofertou o primeiro fruto, a primícia. Assim que nós aprendemos que Abel ofertou as primícias, mas Abel ofertou as melhores partes ao Senhor. Aleluia! Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, seria: o que você tem oferecido ao Senhor? Será que eu e você, passando a fazer uma autoanálise, uma autorreflexão sobre isso, nós temos entregado o que ao Senhor? Nós temos entregado o nosso melhor ao
Uma pergunta retórica: será que você tem entregado o seu melhor ao Senhor? Será que isso que você tem feito é o que você tem para oferecer de melhor ao Senhor? Será que se você se esforçar um pouco, mas você não tem algo melhor para oferecer para o Senhor? Nós vemos que os dois vão fazer sacrifício a Deus, mas um vai oferecer o melhor. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes nós vamos para o culto, vamos para a igreja todos, mas será que tem oferecido o melhor ao Senhor? Será que eu tenho ido para a casa do Pai para oferecer um culto ao Senhor? Ou eu estou indo em busca de receber algo do Senhor? Não que seja errado receber algo do Senhor, mas nós viemos à casa, ou nós vamos à casa do Senhor oferecer o nosso melhor a Ele. Quando vamos para a casa do Senhor, nós não medimos distância, nós não medimos dificuldade, assim teria que ser. Assim teria que ser. Igreja, mas eu não estou falando só com a igreja local. Eu estou falando com a igreja global. A igreja no mundo inteiro. Porque a igreja não tem mais se esforçado em oferecer o melhor ao Senhor. A igreja tem aprendido que já sabe todas as coisas. A igreja tem levantado hoje que tudo que eu tinha que saber eu já sei. Muitas vezes chegamos na igreja ou na casa do Senhor machucados, onde somos cuidados, mas quando nos recuperamos ou quando melhoramos, nós achamos que já sabemos tudo ou que sabemos dar conta de nossa vida, não precisamos mais de cuidado algum. O erro da igreja está sendo pensar que sabe das coisas. Não estou mais oferecendo um culto ao Senhor, já não preciso mais orar, eu já não preciso mais jejuar, já não preciso mais, porque eu não entendi o que é oferecer o melhor ao Senhor. O apóstolo Paulo diz sobre o culto racional, onde nós entendemos o que nós temos que entregar ao nosso Deus. Adão e Eva, eles contam isso para esses dois, para esses filhos. Eles contam para os filhos deles sobre o que é Deus, sobre o que é oferecer. Não sei se eles contaram sobre como perderam a presença do Pai. Não sei se eles contaram, a Bíblia não relata se foram até mesmo perdoados. Houve um castigo sobre nós, será que eles contaram que houve um castigo sobre eles? Eles foram castigados por um erro que a igreja tem cometido. O erro da igreja é esse: se afastar aos poucos da presença do Senhor, porque já não necessito mais. Não. A Bíblia diz que Caim oferece os frutos, que era ali onde ele trabalhava. Abel, pastor de ovelhas, oferece um sacrifício ao Senhor. O que nós passamos a observar que as ofertas não é pela questão que Deus gostava de carne ou não gostava de fruta. A questão é que Deus conhece o coração e a intenção do coração do homem, a intenção do coração do homem e o coração da mulher. Esse é o segredo. Deus conhecia o coração de Caim, Deus conhecia o coração de Abel. E a minha Bíblia, a sua Bíblia, ela fala que Deus ele se agrada da oferta de Abel. Hebreus 11 fala, 11 versículo 4, fala sobre que Deus se agrada de Abel, e é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
pai da fé é Abraão. Mas em Gênesis já tinha a fé de Abel. O 4 fala assim, ó. O 4 não, o 5, né? O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, né? É o finalzinho do 4, a parte B. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que Caim ficou transtornado? Porque não havia no coração de Caim esse lugar de fé para agradar a Deus. Esse lugar de fé para agradar a Deus é onde você suporta, onde você aprende a esperar, onde você aprende a respeitar. Caim ficou furioso porque Deus aceitou a oferta de Abel. O coração de Caim se encontrava um coração com amargura. O coração de Caim não suportava o que Deus derramava sobre Abel. E Deus pergunta para Caim no 6: por que você está tão furioso? Deus sabia? O Senhor perguntou a Caim: por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Se você fizer o que é certo, será aceito. É simplesmente isso que Deus está falando. Deus fala isso com o povo, com a igreja. Se você fizer o que é certo, é ponto final. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominar. Então o pecado está à espera há muito tempo. Mas quem tem que ter o domínio próprio? Eu. Quem é que tem que tomar cuidado? Eu. Quem é que tem que tomar cuidado? Meu irmão ou minha irmã de mim? Não. Eu tenho cuidado de mim. Eu que tenho que ter a responsabilidade dos meus atos desde os primórdios. 8. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo? E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. O coração cheio de angústia, o coração cheio de transtorno, cheio de ódio, era o que tinha o coração de Caim. E ele mata o irmão dele. O 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? A resposta: não sei, respondeu Caim. Eu não sei. Eu sei lá onde é que está Abel. Por acaso eu sou responsável pelo irmão? Então o coração angustiado, o coração cheio de transtorno faz você fazer coisas impensáveis, ou coisas que vai te trazer angústia, vai te trazer um remorso, mas não vai devolver. Onde você vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. Assim já começa essa família de Adão e de Eva, com as consequências dos atos dos filhos. Às vezes nós verificamos em famílias ao nosso redor, nós verificamos em famílias em nossa cidade, em nosso bairro, acontecendo coisas angustiantes, coisas, tragédias terríveis. Mas enquanto estão acontecendo tragédias terríveis com as outras famílias, são coisas normais.
mas ela é angustiante quando está acontecendo na minha casa ou na minha família. Então você começa, eles estão aqui, Caim, ele está passando por um momento onde, na época de hoje, diz que ele surtou. Caim surtou e fez todas essas barbaridades com o irmão dele e com a família dele, e principalmente com Deus. O erro maior já começa com o afastamento de pai e mãe de Deus. Olha só, Adão e Eva são lançados para fora. Caim agora vai passar pelo mesmo caminho onde o pai passou, onde a mãe passou, onde vai ser lançado para fora da presença do pai. Não sei, respondeu Caim, por acaso sou responsável pelo meu irmão? Então Deus disse, o que você fez? Meu Deus, uma pergunta que simplesmente ele sabe o que ele fez. Sim, Caim sabe o que ele fez. Mas difícil de assumir um erro tão grande. O que foi que você fez? Você acabou com descendência. Você acabou com os planos do seu irmão ou da sua mãe. O sangue de seu irmão clama a mim aonde da terra. A terra aonde Caim trabalhava, a terra onde Caim ia comer o pão no seu rosto, agora na própria terra clama o sangue de Abel. Da própria terra vai clamar o sangue de Abel. O sangue derramado por motivo torpe. Quantas vezes motivo torpe está sendo derramado dentro da igreja, sangue derramado dentro da igreja? Se eu pudesse, eu teria feito isso com essa irmã, porque a pastora gosta mais da irmã fulana do que de mim. A pastora falou isso de mim e eu acho que eu não merecia. O pastor falou isso de mim e eu acho que eu não merecia, nem na igreja eu vou mais. Então isso vai trazendo um coração, igualmente o coração de Caim, um coração transformado. E vai trazendo o quê? Um afastamento da presença do Senhor. Todo o mal começa dentro do coração. Um coração angustiado, os pensamentos turbados, os pensamentos sem saber o que fazer, tomando atitudes desesperadas, tomando atitudes sem pensar, tomando atitudes sem consultar com Deus Todo-Poderoso, e por causa de um irmão ou de uma irmã começa a se afastar da igreja, começa a se afastar da presença do Pai. Caim já se afastava da presença do Pai, porque já a resposta dele é uma resposta furiosa para com Deus. A resposta de Caim não é uma resposta branda, não é uma resposta sossegada, é uma resposta de fúria, de quem está furioso, de quem não sabe o que está fazendo. Isso é que está no coração de Caim. O coração de Caim está transtornado. E Deus faz a pergunta para ele: o próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, o sangue que você derramou, amaldiçoa você. A própria terra amaldiçoa você, Caim, por causa do sangue que você derramou. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. Eita, meu Pai, aleluia! É Deus falando. Quando nós fazemos o que não é certo, nós mesmos vamos colher coisas de maldição. É isso que está falando aqui para ele.
O sangue que você derramou amaldiçoou você, porque tudo começou de um erro. Tudo começou de você fazendo uma coisinha simples, uma oferta. Tudo começou, o assassinato começa de uma oferta, através de uma oferta. Uma oferta que foi levar ao Senhor. Esse é o motivo do primeiro assassinato da Bíblia. Uma oferta, dois irmãos foram fazer foram na mesma igreja. Nós vamos na mesma igreja fazer vamos levar uma oferta ao Senhor. Uma coisa tão pequena, olha o que aconteceu, o que desencadeia nessa história, nesse capítulo 4, esse transtorno dentro dessa família, simplesmente porque eles foram fazer uma oferta. Aleluia! E Deus está ali só observando. O Senhor está observando e faz essas perguntas para Caim. E declarando uma sentença horrível. Deus queria fazer isso com Caim? Não, Deus não queria fazer isso, mas aconteceu através de um pequeno erro. Deus simplesmente está esclarecendo: Caim, você vai passar por certos momentos terríveis por causa do que você fez com seu irmão. Deus está dando só isso para Caim. Mesmo que você se esforce, não vai colher nada. E de agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. É o próprio Deus falando para Caim o que vai acontecer com ele. Você vai andar sem rumo. Deus não está castigando Caim, Deus está falando para Caim o que foi que ele plantou e o que ele vai colher. É isso que Deus tem falado muitas das vezes. Nós, o povo de Deus, nós entramos no clamor, sim, porque Deus nos chamou para clamar, mas essa terra vai colher o que plantou. Se não houver um arrependimento, se a nossa terra não se arrepender, se o nosso povo não se arrepender, coisas sérias vão acontecer. Não é porque Deus é ruim, Deus é um Deus bom, mas vai colher o que foi plantado. O solo não dará boas colheitas, não. Aleluia. 13. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. Ele matou o irmão, agora está com medo de ser encontrado por outras pessoas e ser morto também. Mas ele vai colher o que plantou. O povo vai colher o que plantou. Glória a Deus que tem você, igreja, tem nós como igreja, clamando e pedindo ao Senhor pela essa nação. Nós temos um povo que ora, um povo que clama pela nossa nação. Nós nos arrependemos pelos erros dos nossos antepassados. Nós nos arrependemos pelos erros, por palavras que foram decretadas contra a nossa nação. Nós nos colocamos neste lugar como igreja. Como exército de Cristo, nós nos arrependemos pela nossa nação. Nós nos arrependemos pelo nosso povo. Aleluia. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você.
que o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso. Aqui na minha versão, eu li, era mesmo? Eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Mas ele não falou que você não morrerá não, Caim. Ele não falou que você não morrerá, Caim. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Ficou por ali ainda, né? O jardim do Éden estava ali ao leste do Éden, próximo. Então a Bíblia nos traz essa revelação de o que nós temos oferecido para o nosso Deus. Nós temos oferecido o que para o nosso Deus? Nós temos oferecido o melhor para Ele. Porque a realidade é de nós entregarmos o nosso melhor ao Senhor. E você só entrega o melhor ao Senhor se o seu coração estiver contrito a Ele. Se o coração não estiver contrito, não estiver ligado no Senhor, não tem como entregar o melhor. Porque quando o seu coração está contrito e ligado ao Senhor, você está em espírito. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E quando você adora o Pai em espírito e em verdade, o seu coração é um coração branco. Abel, ele perdeu a vida dele, vocês sabem por quê? Abel perdeu a vida dele porque ele fez o que era certo. Simplesmente isso. Abel fez o que era certo, ofereceu ao Senhor o que era certo, ele perdeu a vida dele. E o apóstolo Paulo nos traz assim que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida do servo, a vida do que adora, já não pertence mais a ele, já não tem uma vida própria. A vida de quem entendeu o Evangelho, de quem entendeu o que é viver em Cristo, já não pertence a ele. A vida de Abel não teve sequência. Por quê? Porque a vida dele já foi entregue. A vida do cristão, de quem entende, de quem entendeu, de quem quer entrar na brecha, ela já não faz muito sentido. O sentido de quem entendeu é estar na presença do Pai. O sentido de quem não entendeu é qualquer lugar. Mas o sentido de quem entendeu o que é Evangelho é estar na presença do Pai. Adão foi lançado para fora da presença do Pai, Caim da mesma forma. Caim ouviu falar juntamente com Abel, da presença do Pai, do relacionamento com o Pai. Mas o relacionamento sempre vai ser escolha. Relacionamento é escolha. Relacionamento é perder a vida para estar com Ele. E perder a vida não é fácil. Porque nós não queremos perder a vida. Nós não queremos abdicar de nada desta terra. Se nós pudermos, nós queremos viver mais. Se nós pudermos, nós queremos viver os 200 anos, os 500 anos, como no começo da Bíblia. A gente não quer partir, sabendo que partir será o melhor, que estaremos com o nosso Deus. Mas a nossa carne quer ficar aqui mais um pouquinho. Mas esse mais um pouquinho que nós ficarmos por aqui, nós podemos fazer a escolha de estarmos na presença do Pai. Relacionamento é escolha. Oração é escolha. E a oração é uma escolha tão grande porque poucos querem orar. Poucos querem entrar no lugar de oração. É poucos.
O número de cristãos tem aumentado, o número de evangélicos tem aumentado, mas o culto de oração e o culto de ensino são poucos. Glória a Deus que a igreja está lotada. Graças a Deus. Um povo que dá glória, um povo que dá aleluia, um povo que se esforça, um povo que não desanima. Independente da circunstância, é um povo que está animado, porque é o fogo do Espírito Santo que nos anima, é o fogo do Espírito Santo que nos coloca a andarmos uma milha a mais, andar uma milha a mais. É o Espírito Santo que nos coloca desse entendimento de o que é andar uma milha a mais. Andar uma milha a mais sempre vai ser esforço. Andar uma milha a mais sempre vai ser disposição minha. Eu posso simplesmente andar só uma milha, mas eu posso fazer a escolha de andar uma milha a mais pelo meu irmão. Eu posso fazer a escolha de andar uma milha a mais pela minha irmã. Eu posso fazer a escolha de orar um pouco a mais. A Bíblia não fala. A única coisa que a Bíblia fala, sem cessar, é orar. Orar sem cessar é um conselho que o apóstolo Paulo dá para a igreja. Orar sem cessar. Um conselho tão maravilhoso, um conselho tão óbvio para a gente, para quem entende o Evangelho, mas também tão difícil. Porque eu tenho que abdicar de alguma coisa, eu tenho que abrir mão de alguma coisa para entrar nesse lugar de orar sem cessar. Orar sem cessar vai ser sempre escolha também. As coisas do céu sempre vão ser escolhas. E se eu e você escolhermos fazer o que é certo, o final vai ser de maravilha. Amém. Mas se eu ou você escolhermos fazer de qualquer forma, não será um final bom. O que nós temos oferecido ao Senhor é o nosso melhor? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para todos os irmãos. Você tem oferecido o seu melhor ao Senhor? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O Senhor continua abençoando a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, nós te damos graça por essa tua palavra, Deus, nesta noite, Senhor. Pai, que venha enraizar em nosso coração, meu Pai, onde nós possamos entregar ao Senhor, Pai, cada dia o nosso melhor. Amém. Nós te damos graça, Pai, em nome de Jesus. Página 17. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai querido, Pai santo, nós te damos graça, meu Pai, nesta noite, meu Pai, porque Tu és o Deus bom. Tu és o Deus tremendo, o Deus fiel, justo e verdadeiro. Obrigado, meu Deus, que a Tua palavra ela é viva e eficaz, Senhor. Obrigado, Pai, que a Tua palavra não volta vazia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é aquele que tem nos encontrado, tem nos guardado, Pai, na Tua presença. Obrigado porque o Senhor renova as nossas forças, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te damos graça nesta noite, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.